Vamos falar sobre conversas. Por que será que tantas delas parecem não levar a lugar nenhum? E, mais importante, existe alguma fórmula para a gente transformar isso? Para conseguir se conectar e entender de verdade? Olha, a resposta pode surpreender. Vamos descobrir isso juntos. Sabe aquela sensação? A gente fala, argumenta, se abre e do outro lado parece que tem um muro. É uma das frustrações mais comuns que existem hoje em dia. A gente se expressa, mas será que alguém está mesmo escutando? E aqui, olha, tá a raiz do problema. Muitas vezes, o que a gente chama de diálogo é, na verdade, um choque de monólogos. São duas pessoas recitando as próprias certezas, só esperando a vez de falar, mas sem nenhuma intenção real de escutar ou de aprender. Vira uma batalha e não uma ponte. E essa ideia é simplesmente brilhante. O diálogo de verdade, ele não nasce da certeza. Ele nasce da curiosidade. É aquela disposição de perguntar, e se eu estiver errado? Ou, o que eu posso aprender com isso? Se cada lado se agarra na sua certeza, a conversa já começa trancada por dentro. Não tem para onde ir. Mas e se existisse um jeito de quebrar esse padrão? Um tipo de mapa para a gente navegar por essas conversas mais difíceis com o foco não em ganhar a discussão, mas em sair dela entendendo mais? A boa notícia é que esse mapa existe. Vamos então conhecer o diálogo mais saudável. Não é nenhuma fórmula mágica, tá? É, na verdade, uma abordagem bem estruturada. Pensa nisso como ter as ferramentas certas para construir uma ponte, sabe? Mesmo que as margens do rio pareçam muito distantes uma da outra. Um diálogo mais saudável se baseia em duas ideias que são fundamentais. A primeira é essa abertura para aprender. É ter a mentalidade de mente de principiante, ou shoshin em japonês. Basicamente, entrar na conversa pronto para descobrir algo novo. E a segunda é ter um método, uma estrutura que organiza a casa e impede a conversa de virar um caos. E aqui está o método em 6 passos. Primeiro, a argumentação. Cada lado expõe seus pontos sem interrupção. Depois, o passo 2, a compreensão. E essa parte, gente, é crucial. Antes de responder, cada pessoa tem que resumir o argumento da outra até que ela diga, sim, exatamente isso. Passos 3 e 4, acordos e desacordos. A gente mapeia onde concordamos e onde discordamos. E é incrível porque muitas vezes a gente concorda em mais coisas do que imagina. Passo 5, a redução. Agora sim a gente foca nas discordâncias e tenta achar um terreno comum. E por fim, o aprendizado. O que cada um aprendeu com a perspectiva do outro. É uma estrutura que meio que nos força a escutar e a ter empatia. Mas, olha, ter um método não é tudo. Para que ele funcione, a gente precisa entender o porquê por trás das opiniões das pessoas. E isso nos leva a um conceito fundamental: os diferentes tipos de escolhas que todos nós fazemos na vida. Primeiro, existem as escolhas existenciais universais. Pensa nelas como se fossem grandes roteiros de vida, que estão disponíveis para qualquer ser humano. São sistemas de valores que definem o que é mais importante para alguém numa escala bem ampla. O material de origem dá 3 exemplos bem fascinantes. O sobrevivente, que prioriza a segurança, o castelo forte, o instagrante, que busca o palco, o reconhecimento, os aplausos, e o potencialista, que busca o crescimento, como se fosse uma semente que quer virar árvore. São 3 jogos diferentes, com regras e objetivos que não têm nada a ver um com o outro. E aí a gente tem as escolhas existenciais particulares. Se as universais são os roteiros, as particulares são as características únicas do ator, sabe? Elas vêm do nosso DNA, da nossa cultura, das nossas aptidões. É a nossa impressão digital existencial. Olha só esse exemplo. Uma pessoa com um perfil mais inquieto precisa de mudança constante para se sentir viva, como um explorador. Já alguém de perfil quieto encontra sua força na estabilidade, como uma montanha. Tentar julgar um com as regras do outro é a receita para o desastre e para o desentendimento. E essa tendência de julgar os outros pelas nossas próprias regras nos leva direto para o maior obstáculo do diálogo, a armadilha do umbiguismo. É um ponto cego que todos nós temos e que pode sabotar até as melhores das intenções. Umbiguismo é aquela crença, muitas vezes inconsciente, de que o nosso jeito de ver o mundo é o único jeito certo. É a gente julgar as escolhas do explorador com as regras da montanha. É esquecer que o mapa da outra pessoa é diferente do nosso. E aqui está o ponto central de tudo. Quando a gente confunde o nosso caminho particular com a verdade universal, o conflito é quase inevitável. É aí que a comunicação quebra e a compreensão se torna impossível. Então qual é a saída? Como é que a gente escapa dessa armadilha? Bom, a resposta está em cultivar a empatia. Mas não uma empatia superficial. É uma jornada consciente,
para a gente sair do nosso próprio ponto de vista e tentar de verdade entender o do outro. O primeiro passo, e talvez o mais poderoso, é simplesmente reconhecer a singularidade da outra pessoa. É aceitar que o caminho dela não precisa ser igual ao nosso para ser válido. É entender que algumas plantas precisam de sol pleno e outras de sombra para florescer, e tá tudo bem. E essa citação do psicólogo Carl Rogers resume tudo de forma perfeita. Empatia não é ver o nosso mundo refletido nos olhos do outro. É o esforço genuíno de tentar, por um momento que seja, ver o mundo com os olhos dele, a partir da história dele e das escolhas dele. O que nos leva, então, a uma pergunta final para reflexão. Depois de explorar tudo isso, o método, as diferentes escolhas, a armadilha do umbiguismo, como anda a qualidade dos diálogos na nossa vida? O que poderia mudar a partir de hoje?